Boa noite para vocês, boa tarde, bom dia. Eu me chamo Professor Jean, sou personal trainer e vim aqui a pedido de algumas alunas minhas para nós podermos falar sobre lipólise. O que é lipólise, professor? Bom, basicamente lipólise ela se resume a usar a nossa gordura como fonte de energia para o nosso corpo. Mas para isso acontecer, tá? Nós temos que explicar como isso acontece para vocês entenderem como que o nosso corpo usa gordura para fornecer energia no nosso dia a dia. Para isso acontecer, a lipólise, para ela ser acionada, para ela ocorrer no nosso corpo, 3 fatores básicos precisam acontecer. Primeiro, o estresse. Que estresse é esse, professor? Me explica. Como assim estresse? É eu ficar nervoso? Não, não é você ficar nervoso. Basicamente é o treino e a dieta, tá? Quando nós estressamos o nosso corpo e damos esse estímulo com volume e intensidade de músculo envolvido, tá? Que significa esse estresse. Nós vamos aumentar a nossa produção hormonal. É um efeito em cascata. Então, quando nós geramos estresse no nosso corpo aumenta a produção hormonal. Que hormônios são esses que são estimulados, são aumentados? Basicamente, são os hormônios lipolíticos, que esses hormônios são cortisol, GH e catecolamina, que basicamente é adrenalina e noradrenalina. Então, quando nós treinamos, nós aumentamos a produção hormonal desses hormônios, especificamente os hormônios lipolíticos, tá? Quando esses hormônios são estimulados no nosso corpo, esses hormônios aumentam a produção, eles vão lá na nossa gordura, no nosso triglicerídeo e fala assim, ó, pro triglicerídeo. Para esse triglicerídeo ser quebrado, ele fala assim, ó, para as enzimas lipolíticas, que eu não vou entrar em detalhe quais são, tá? Quais são elas? Basicamente, a TGL, LSH e LMG. Basicamente, essas enzimas, elas quebram o seu triglicerídeo, que é a sua gordura, tá? E fazem elas ficarem separadas. Faz esse triglicerídeo se separar em 3 moléculas de ácido graxo e um glicerol. Tá, mas o que isso significa? Tá, não estou entendendo nada, professor. Basicamente, esses hormônios estimulam essas enzimas pegam a sua gordurinha, que é o triglicérides, e quebra, formando 3 ácidos graxos e um glicerol. Elas entram no seu sangue. E agora, para elas chegarem até o seu músculo, tá? Para elas chegarem até o seu músculo, ela vai precisar de uma proteína, que é a albumina. Por isso que nós precisamos ingerir proteína, para essa proteína carregar essas moléculas de ácido graxo e de glicerol até o nosso músculo. E o nosso músculo absorver esse ácido graxo pela mitocôndria e transformá-la em energia. Então, vocês entenderam o processo? Basicamente, treino aumenta o hormônio, a produção hormonal, que vai lá nas nossas células adipócitas, pega o triglicérides, as nossas enzimas pegam esse triglicérido e quebra esse triglicerídeo. Esse triglicerídeo vai virar 3 moléculas de ácido graxo, uma molécula de glicerol, que vai entrar no seu sangue, que vai se ligar a uma proteína. Essa proteína vai transportar até o músculo. Chegando no músculo, essas moléculas vão entrar no seu músculo. Entrando no seu músculo, vai dentro de uma organela lá chamada mitocôndria. E essa mitocôndria, que é responsável para transformar tudo isso em energia, em glicogênio, vai utilizar essas moléculas de glicerol e ácido graxo para transformar em energia para nós. Então, vocês entendem a necessidade do treino para o emagrecimento? Então, por isso que nós temos que treinar musculação. Nós precisamos de musculação. E agora, professor, então eu não preciso treinar para se somente eu dar um estresse? Se eu só fazer dieta aqui, eu já estou gerando estresse no meu corpo, eu não preciso treinar? E agora nós vamos falar sobre o que acontece se você fazer uma alimentação muito restritiva, acordar dos avessos e falar assim, meu Deus, essa calça não entrou. Eu preciso urgentemente
emagrecer. E agora, o que que eu faço? O que que eu faço, meu Deus do céu? Vou começar segunda-feira sendo radical. Vou fazer uma dieta muito restritiva, tá? Mas o que que acontece se eu fizer isso? Você vai acabar com a sua saúde, tá? Basicamente, esse triglicerídeo que foi quebrado e agora está no seu sangue, ele vai... Lembra que eu falei que ele está livre lá no seu sangue? Ele está livre no seu sangue e ele fica lá. E como ele está livre no sangue, uma hora essas moléculas que foram quebradas, que eram gordura, um triglicerídeo, e agora elas são 3 moléculas de ácido graxo e um glicerol, elas estão separadas. Lembra que eu falei que as enzimas elas fazem esse trabalho de separar essa molécula de gordura, esse triglicerídeo? Elas estão livres no sangue agora. E como elas estão livres no sangue, uma hora ela vai chegar no fígado. Então, se você não treinar e você não tiver músculo para capturar, para absorver, se você tiver uma alta taxa de lipólise no seu corpo, se você tiver uma lipólise muito grande, mas você não tem músculo para utilizar, o que vai acontecer? O seu fígado vai absorver esses 3 ácidos graxos e esse glicerol, e ele vai absorver. Só que lembra que eu disse que eles estão livres? Só que dentro do teu fígado, o seu fígado vai uni-las novamente, gerando assim gordura no fígado. Por isso que nós vemos muitas pessoas que fazem dieta que tem gordura no fígado, porque elas não treinam. Então você quer reduzir sua gordura no fígado? Você quer levar uma vida mais saudável? Você quer emagrecer saudavelmente? Treine e faça dieta. Se você treinar, você vai ganhar massa muscular. Aumentando a sua massa muscular, seu músculo vai absorver melhor, muito melhor esses nutrientes. Isso tem que ficar claro para vocês, tá? Então, resumindo, tá? O estresse aumenta a produção hormonal, que ativa as suas enzimas lipolíticas, tá? Que vai promover a lipólise, tá? Que vai fazendo assim a utilização da sua gordura na quebra e transformá-la em energia. Automaticamente, esses 3 ácidos graxos e o glicerol estão livres no sangue e vão ser utilizadas no seu músculo, se você tiver músculo. Se você não tiver músculo, o que vai acontecer? Vai para o fígado e esse fígado vai unir essas moléculas novamente, aumentando assim a sua gordura no fígado. Espero ter ajudado vocês a entender melhor como funciona o nosso corpo. Então, por favor, não façam só uma dieta restritiva sem o acompanhamento nutricional de um nutricionista. E não fiquem sem treino. Se você só fazer a dieta e não treinar e não gerar estresse, se você só fechar a boca, você não vai estar saudável, você vai ter gordura da mesma forma. Essa lipólise, devido ao estresse que você está dando só com a dieta, vai aumentar o índice de ácido graxo que você tem no seu sangue, vai aumentar a quantidade de glicerol que você tem no seu sangue e vai se transformar em gordura no seu fígado. Então, o trabalho que o seu corpo teve de separar esse triglicerídeo, você vai estimular o seu corpo a uni-las novamente no seu fígado. Então, lembrando, treine e faça dieta, tá? Mas treine de verdade. Para você ter o aumento e estímulo desses hormônios, você tem que treinar para valer. E aí, você sim vai usar esse triglicerídeo, que vai se tornar ácido graxo e glicerol, para fornecer energia para o seu músculo. Ficamos claros assim? Meu nome é Jean Lucas, eu agradeço a atenção, Deus abençoe vocês, até a próxima, tchau, tchau.